E a gente já começa indo até Brasília, nossa capital federal, para saber de informações sobre a agenda do dia e para os próximos também. Saulo Lopes tem as informações. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! A Conab está na Costa Rica com seus técnicos, levando um sistema de coleta de informações de preços e mercado de hortifruti e granjeiros para o mercado do Caribe. É muito importante para que eles tenham noção para formular políticas públicas e também monitorar os mercados. Essa é uma linha política agrícola entre o Brasil e a Costa Rica. Ainda sobre a Conab, técnicos vão fazer visitas monitoradas a associações e cooperativas de 3 cidades de Minas Gerais: Funilândia, Varjão de Minas e Unaí. Eles vão explicar sobre o programa de aquisição de alimentos, o que serve de base para linhas de financiamento para a agricultura familiar. De Brasília, Saulo Lopes. O tempo instável dos últimos dias tem favorecido a implantação das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora detalhes na reportagem de Viviane Lara. O plantio do trigo começou no mês passado com chuva, mas nas últimas 2 semanas foi possível dar continuidade aos trabalhos. Eu conversei com o extensionista da Emater, Gustavo Basso, e ele falou sobre a situação atual no campo. O plantio começou agora no dia 21 de maio, né? Nós tivemos nesse início alguns dias de tempo instável, com muita chuva, os produtores não conseguiram, estavam bem ansiosos, né? Iniciando o mês de junho, o tempo acabou firmando, os produtores estão conseguindo semear o trigo em condições de solo adequadas, e isso é importante para evitar doenças de raiz, doenças de solo no trigo e que vai influenciar na produtividade. A expectativa é que nós tenhamos uma área um pouco maior que o ano passado, 3.000 hectares mais que o ano passado, e com boas produtividades. A questão climática, hoje nós não temos ainda uma previsão de frio intenso, nós temos uma previsão de umidade, e isso pode influenciar e vai exigir do produtor atenção quanto aos manejos fitossanitários. Até o momento, 15% da área prevista já foi semeada. As fraturas de ossos longos em grandes animais desafiam os veterinários. Nos bovinos, essas lesões ocorrem com relativa frequência e geram perdas econômicas significativas aos produtores. As fraturas podem ser expostas ou fechadas. No caso da fratura fechada, opta-se pela imobilização do membro, e em fraturas expostas, frequentemente associadas a infecção secundária ou necrose, a amputação do membro, na maioria dos casos, é a solução. E quem foi buscar mais informações para a gente sobre este assunto foi o repórter Vinícius Souza. Com certeza você já deve ter passado por essa situação ou algo parecido. Já imaginou um animal amputado na sua fazenda? Mas o que gera esse problema e como lidar com ele? É isso que a gente vai entender agora conversando aqui com esse professor especializado no assunto. Professor, obrigado pela sua participação. Como que isso pode acontecer? É fator genético ou o animal pode encontrar alguma coisa no meio do caminho e se machucar? Conta isso pra gente. Então, normalmente, quando a gente tem algum caso de fratura ou algum caso, por exemplo, tiver um problema muito sério de articulação, por exemplo, em algum dos membros, dependendo do caso, a gente pode realizar a amputação de um dos membros do animal, que ele acaba tendo uma vida bastante normal, né? Como que ele passa por essa adaptação? A gente estava conversando a respeito dos bovinos, geralmente não dá para fazer no animal quando ele já está um pouco mais velho, mas nos bovinos que são recém-nascidos e tudo mais, a gente consegue fazer essa amputação. Como que ele se adapta a esse processo? Geralmente, tanto bovinos nas fases mais jovens, né, como ovinos, equinos não tanto pela questão de função deles, né, mas nessas 2 espécies a gente consegue realizar amputações, normalmente do membro torácico, né, do membro anterior, e o animal consegue se adaptar de forma muito rápida e fácil. Ele acaba tendo que centralizar o membro anterior para realizar um apoio mais adequado, mas a sobrevida dele passa a ser bastante, para ele, muito boa. Né? Então, inclusive, a gente consegue manter, por exemplo, padrões genéticos de um animal de alta qualidade genética, a gente consegue manter, consegue reproduzir esse animal. Inclusive, com as tecnologias de hoje, né, da reprodução, fica muito fácil a gente conseguir ainda manter esse animal dentro do rebanho e conseguir gerar ainda descendentes dele. Na fase adulta, o animal cresce, né, a questão de peso e tudo mais, como que ele consegue se adaptar, se locomover, não tendo, aliás, uma das patas? Então, me parece, né, ao primeiro ver, parece bastante complicado, mas acaba tendo um desenvolvimento da musculatura
para que ele compense a falta do outro membro. Então ele consegue ainda vir a pastar, comer alimentos, né? Então ficar dentro de uma baia ou então até solto no pasto, ele consegue ainda se desenvolver muito bem. Ele pode ainda ter um débito de crescimento, né? Pela fase inicial que ele acabou perdendo, pela dificuldade, pelo gasto excessivo de energia que ele vai ter para se locomover, que logicamente vai ser mais difícil do que o animal que mantém as 4 patas, mas ele ainda vai ter um desenvolvimento adequado para conseguir ainda viver uma vida normal. Tá certo, então, professor, obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível no nosso portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza. E 14 unidades da Embrapa já confirmaram presença no Tecnofan 2020, evento realizado pela Embrapa Agropecuária Oeste, entre os dias 17 e 19 de abril de 2020, ano que vem. Os visitantes vão acompanhar as principais tecnologias voltadas principalmente para a agricultura familiar. Quem tem mais informações deste assunto é a repórter Kylie Rodrigues. Eu estou com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Márcio Ito, e nós vamos conversar com ele a partir de agora sobre o Tecnofan 2020. Esse evento trata de quê? Então, Carlos, como comentei, a Tecnofan 2020 é um evento voltado para a agricultura familiar. Nele vão ser apresentadas todas as tecnologias, as inovações, tanto em ferramentas de manejo, implementos, máquinas agrícolas, para esse público aqui do Mato Grosso do Sul e outros estados também, inclusive outros países, né, pensando no desenvolvimento sustentável da agricultura familiar nessas regiões. E aí a Embrapa ela apresenta as principais tecnologias direcionadas ao pessoal da agricultura familiar. Isso, cara. A gente já começou esse trabalho, né, com um pouquinho mais de um ano, a gente já começou as articulações para trazer tudo que a Embrapa tem de tecnologias para a agricultura familiar e não só a Embrapa, todos os nossos parceiros de implementos, máquinas, universidades, escolas, todos os parceiros trazer o que tem de melhor para o público da agricultura familiar dentro da Embrapa de Dourados em abril de 2020. Será a 4ª edição. A Tecnofan, eu acredito que se consolidou em 2018, a gente realizou nos anos pares, né, na 3ª edição, onde a gente já apresentou muita novidade, muita ferramenta. A gente teve um público em 2018 na faixa de um pouco mais de 1.000 pessoas por dia, e para 2020 a gente está estimando na faixa de 1.500 pessoas por dia de evento, totalizando 4.500 pessoas. Hoje em dia falamos muito em tecnologias aplicadas no campo, acaba sendo uma oportunidade. Com certeza, é a oportunidade de você estar indo lá, conhecendo, levando essa informação, né? Essa tecnologia que eu chamo que seria o saber, né? Que tem uma diferença entre o saber e a sabedoria, né? Então, o saber você vai estar tendo lá a informação, conhecimento que deve ser sempre compartilhado com todas as pessoas. E vai caber a cada um de nós levar esse saber para dentro da nossa propriedade e ter a sabedoria de aplicar aquilo para melhoria do seu sistema de produção. Muito obrigada, pesquisador, pelas suas informações. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E após o Congresso Nacional liberar um crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões ao governo federal, o Ministério da Agricultura anunciou para a próxima terça-feira, 18 de junho, o lançamento do Plano Safra 2019-2020, que vai ocorrer no Palácio do Planalto a partir das 10h30 da manhã. O presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participam do evento, que terá transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi.